Tranquilaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E olha, eu sei que o torcedor tá muito chateado, irritado, principalmente com a eliminação para o ABC na quinta-feira da semana passada na Copa do Brasil e a eliminação para o Flamengo, por mais que o Vasco tenha feito bons jogos e o Flamengo tivesse num momento ruim, numa lógica natural, o Flamengo acabaria eliminando o Vasco, considerando os elencos que ambas as equipes ainda possuem. Óbvio que o Vasco jogando a bola que vinha jogando e o Flamengo no momento ruim, o Vasco teve a oportunidade de eliminar o rival e não faltou, foi a tal da oportunidade. O Vasco que amassa o Flamengo nos 20 primeiros minutos da segunda etapa e já para lá de 30 minutos acaba fazendo um pênalti bizarro quando era bem melhor em campo e acabou sendo castigado e perdendo a eliminação. Bom, mas agora chegou a hora de virar a chave. O Vasco fica aí de folga, entre aspas, né, só treinando, até o dia 15 e 16, quando retorna o Campeonato Brasileiro, e o Vasco retorna desde 2020, que ele não disputava a competição. E talvez a grande pergunta é, o que que o Vasco briga dentro do Campeonato Brasileiro da Série A? Eu tenho visto alguns analistas, uns falam que o Vasco pode brigar por Libertadores pensando ali na 8ª, 9ª vaga, caso chegue a todas essas vagas. Alguns ainda insistem em colocar o Vasco como, sei não, se não abrir o olho, pode lutar contra rebaixamento. Uma parcela menor, mas ainda vejo. Ninguém tem um devaneio de falar ou imaginar que o Vasco vai brigar para ser campeão brasileiro com esse atual elenco. Eu, desde o início da temporada, tenho a opinião de que se o Vasco fizer um campeonato seguro, sem passar sustos com rebaixamento e figurando entre os 10 primeiros colocados, independente de qual seja essa colocação, eu me dou por satisfeito. Beleza? Vamos ver como será a janela do Vasco. Agora a CBF está para prorrogar do dia 4 para o dia 20 a extensão da janela e o Vasco está se movimentando. O Campuzano deve ser mais um reforço do Vasco para a temporada, dividir a responsabilidade ali até o final do ano com o volante Rodrigo, mas um meio armador, um ponto esquerdo, uma sombra para o Pedro Raul são opções que o Vasco ainda busca no mercado. Eu vou trazer para vocês um debate muito interessante e anterior a isso um desabafo do nosso zagueiro e capitão Léo sobre as duas eliminações na semana passada, principalmente a eliminação para o Flamengo. O Léo trata o Brasileiro do Vasco como Copa do Mundo e o F90, programa da ESPN, debate o que esperar do Vasco no Brasileiro. Pedro Ivo diz, sim, o torcedor do Vasco pode sonhar com o Libertadores. Até vou adiantar aqui, dar um spoiler, tem um momento que ele fala assim, se chegar até a 30ª rodada do Brasileiro, faltando 8 rodadas, e o Vasco ainda tiver uma mínima chance, ou tiver chances ali de rebaixamento, algo deu muito errado, porque o trabalho que o Vasco vem desempenhando e o time que foi montado até aqui não é time para brigar na parte baixa da tabela. Então com vocês, vou deixar primeiro o nosso capitão dando ali um desabafo após a eliminação e logo na sequência esse debate no programa F90 da ESPN do que esperar do Vasco nesse campeonato brasileiro da Série A. Veja o que o Léo Pelé falou sobre o Campeonato Brasileiro do Vasco, que vem aí. A gente tem que tirar o que tem pela frente e o melhor que a gente tem, que é o Campeonato Brasileiro. Felizmente é o que a gente tem de melhor. Vamos dizer que é a nossa Copa do Mundo, a gente vai dar o máximo nessa competição. Não queríamos estar fora da Copa do Brasil, não queríamos ser eliminado hoje. A gente não queria isso, mas foi uma coisa que aconteceu. O que requer da gente agora é trabalhar focado num campeonato que é muito importante para a gente, para o Vasco da Gama, para o torcedor e para todo esse projeto que está se criando dentro do Vasco, né? É o campeonato que tem, não tem muito que ficar, né, falando. Felizmente, cara, eu de coração, tô com o coração partido por estar fora da Copa do Brasil, por ter perdido hoje, mas a vida tem que seguir, a vida tem que ir para frente
não, igual eu falei, não botar a cabeça no buraco, levantar a cabeça, continuar trabalhando, que essas 38 rodadas brasileiras é muito importante para o Vasco da Gama. Tá, então vamos tentar entender. Quando ele fala que o Campeonato Brasileiro é a Copa do Mundo pro Vasco, é que assim, só tem o Campeonato Brasileiro, só entre aspas, né? Porque tem o Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou Série B o ano passado. Ela tá na Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, já é bom legal, ficar, né? E é bom ficar. Então, é isso. A Copa do Mundo do Vasco é para ficar, é para beliscar a vaga na Libertadores. Barbieri falou pra gente outro dia aqui, né? É do meio para cima da tabela. O Bira outro dia falou um negócio muito Bira, nosso querido Bira. Ele tá aí já, daqui a pouco. Carismático, legal, inteligente. E ele fala um negócio que é verdade. Pode soar meio, nossa, caiu na Copa do Brasil pro ABC, foi eliminado no estadual. Mas o torcedor do Vasco, ele pode olhar para a Libertadores. Pode. Acho até que tem que olhar, porque são 8 vagas, né? Deve ser. São 8 vagas. Está cada vez mais achatado a diferença de pontuação. Eu acho que o Campeonato do Vasco hoje não é campeonato de lutar contra a queda. Se chegar na 30ª rodada, a gente estiver debatendo, não, porque o Vasco está correndo risco, acho que é porque alguma coisa saiu muito do script do trabalho. O Vasco hoje tenta e joga mais bola que muitos times que vão disputar a Série A, pelo menos até agora. Não estou dizendo que vai ganhar de Atlético Mineiro no começo do campeonato, ou de Palmeiras, a não sei que alguém poupe mirando Libertadores, mas vai competir. E é o que o Barbieri fala naquela entrevista com a gente aqui. Vai competir, tem que competir. Competindo, você vai se acostumando. Um dia você vai ganhar do Flamengo como ganhou no estadual, um dia você vai ganhar de outro time. Você vai oscilar, o time do Vasco vai oscilar no Campeonato Brasileiro. Quem você pensa que está muito na rabeira da tabela, não é essa discrepância toda. Você tira ali Palmeiras, Atlético Mineiro e talvez o Flamengo, precisa ver como é que vai chegar no Brasileiro. Sim. É tudo muito igual, então vai competir. E aí quando você fala em vai competir, a distância do 9º colocado para o 12º, ela é mínima. O 9º colocado, ele está olhando para a Libertadores. Tá. O 12º também está. Também tá. Ele está ali, eu estou na Sul-Americana, mas se beliscar, se tropeçar, se alguém vacilar, eu pego 2 rodadas aqui e estou sonhando com o Libertadores. Essa farta distribuição de vagas, a Libertadores antigamente era um clube seleto, era uma coisa ali, não, mas agora tem a política, tem distribuição, 48 times, se eu não me engano. E a 9ª vaga está quase garantida, né? Vamos falar a verdade, né? Então, assim, se começa a Libertadores, você vê os favoritos, são todos brasileiros, final no Maracanã. Eu acredito. Então, por que você não pode dizer que esse Vasco pode sonhar com uma nona colocação? Eu acho que pode. Não é que eu estou falando, o Vasco vai entrar para disputar o G4. Não acho. Mas Pedro, sonhar pra gente falar hoje, por ali, eu acho que é isso. O hoje, que é o que nós temos. Vamos imaginar 8 vagas. Apesar que hoje não tem 8 vagas, né? Hoje seriam 6, né? As vagas vão abrindo. Mas tem aberto. Então você tem lá em cima Flamengo e Fluminense, esses são 2 do Rio, que vão ficar ali num G6. Atlético Mineiro. Palmeiras, Corinthians. Posso colocar o Corinthians nessa? Pode. Corinthians. Então já tenho 5. A última vez que eu falei pode, com certeza. Pode botar o Corinthians, ele perdeu do Heitor. Pois é. 6 com o Atlético Paranaense. O Grêmio você descarta? Você descarta o Inter? Grêmio Inter. Só aí já tem 8. Eu não descarto, eu não descarto vai ser nem. bom. Só aí já tem 8. Eu não descarto nem, por exemplo. Você quer ver Você descarta o Fortaleza? Você descarta o Fortaleza? Não, é porque eu não sei qual vai Só ser, aí tem qual vai ser a energia que vai colocar no Campeonato Brasileiro, dependendo da campanha Quando ele entrou no Brasileiro, ele pegou a vaga. Mas eu vou te falar. Atropelou todo mundo. Eu vou te falar. O América Mineiro pode sonhar. O trabalho que ele vem fazendo. E você pensar que ele pode ficar com uma 8ª vaga, com uma 7ª vaga. Então, tipo assim, a coisa está muito aberta. Eu acho que você tem uma primeira prateleira ali, sim, de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Palmeiras e Atlético hoje um pouquinho mais a Palmeiras, Atlético, Flamengo, ele tentando entender qual é. Fluminense, para mim, ali. Sim. E aí do 5º ao 8º, ou do 9º, dependendo da vaga. Tem muita gente ali que vai brigar. É Grêmio, é Inter. Para mim, é América Mineira, é Atlético Paranaense. Por que não um Vasco? Você vai ter o Fortaleza. Você acha que o Vasco tem elenco para vamos lá, para brigar com Grêmio, com Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza? Elenco não, só que ele tem indícios de trabalho, ele vai ter o calendário a favor, isso é importante. De trabalho. Ele tem, em tese, uma janela mínima agora de início de brasileiro, ele tem a promessa de uma janela de meio de ano, Pedro, e ele tem um foco total nisso. Mas você acha que a torcida vai apoiar ou você acha que a torcida, em determinado momento, se o Vasco não conseguir os resultados, pela experiência que você tem lá do Rio, a torcida vai cobrar de uma outra forma, não batendo, mas cobrando... A torcida, parte da torcida do Vasco, a torcida que frequenta, que participa, que vai a jogo, ela tentou pelo menos entender. A torcida está muito revoltada com a queda para o ABC, e é justo. Porque você montar um projeto que você monta, investir o que você investe, você não investiu para cair para o ABC ali, naquele momento da Copa do Brasil. Eu não acho, e tá posto que o Vasco vai oscilar, você viu pelo Campeonato Carioca.
A torcida não está revoltada ou raivosa com a eliminação do Flamengo. Até porque o 3-1 ele tem todo um contexto ali, tem a vitória diante. A torcida está muito revoltada com o ABC. Que o Vasco precisa saber também qual o tamanho que ele está tentando voltar a ter. Mas você acha justamente pelo fato de você não ter outra competição, e aí você começa e não tem os resultados? Não acho, Zé. Eu acho num lugar só, né? Eu acho que a oscilação ela precisa ser... É só o brasileiro, né? Ela precisa ser parte do entendimento do que é o Vasco hoje, essa oscilação. Em algum momento o Vasco pode ter 3 vitórias, como pode ter 4 derrotas. Ele vai encarar times hoje que têm trabalhos sólidos. Ele vai encarar uma tabela já de início muito delicada. Você tem Palmeiras, você tem Atlético, você tem Clássico. Eu acho que a torcida está querendo ver é olhar para frente, é trabalho. O Vasco não jogava bola até ano passado, acho que eu já falei isso aqui. O Vasco não jogava bola até o ano passado. O Vasco tentava sobreviver. Jogava vôlei? Olha, eu só pergunta isso. Não sei se era exatamente isso. Joga vôlei! Ele tentava sobreviver pela 4ª vaga no Brasileiro e passou um veneno ali no final. Esse ano está tentando construir, passar. Ninguém quer 5 derrotas seguidas, 16º lugar, mas eu acho que há um entendimento do que é a temporada. É claro que não estar na Copa do Brasil sobe um pouquinho a temperatura da cobrança. Claro. Pode ser maior. Mas eu ainda acho que é possível compreender qual é o campeonato do Vasco ali. Bom, a minha opinião eu já dei lá no começo do vídeo. Quero ouvir a sua agora. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua visão e o que você espera do Vasco dentro desse brasileiro. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Daqui a pouquinho estamos partindo lá para o CT Moacir Barbosa. Vai ter entrevista coletiva do diretor técnico do Vasco, Abel Braga. Eu estarei lá presente para fazer as minhas perguntas e participar da coletiva, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais a gente chega com a nossa segunda edição. Tamo junto.